Pra quem gosta de Dark Academia, é quase a Bíblia, então... Sejam bem-vindos a esse vídeo, eu sou a Ana Lu e eu falo sobre livros na internet. Essa semana eu resolvi ler alguns livrinhos que eu tinha na estante de Dark Academia, que é um estilo aí conhecido pelas bookredes. Eu vou ler um pouquinho do que é Dark Academia. Como estética, é um estilo que mistura o gótico e o romântico. Como gênero literário, usa esses elementos para compor histórias com um tom mais macabro e sombrio. Não cheguei a ler tantos livros desse gênero. Eu já li Vilão, da V. Schwab, e A Sociedade de Atlas, da Olive Blake, que foram livros agradáveis. Eu gostei muito de Vilão e eu gostei mais ou menos de A Sociedade de Atlas. Acabei de me lembrar que eu li também Piranesi, que é um livro de Dark Academia muito bom. Eu escolhi 3 livros da minha estante que eu já tava querendo ler há um tempo. O primeiro deles vai ser Como se Fôssemos Vilões. Esse livro vai contar a história de um grupo de jovens, acho que são 7 jovens, que estudam teatro, estudam Shakespeare. Desses 7 amigos, um deles é encontrado morto, e aí eles vão ter que enfrentar o maior desafio teatral da vida deles, que é se convencer e convencer uns aos outros de que são inocentes. Fiquei super animada para ler esse livro com a sinopse. Esse comentário aqui no final do livro diz assim: assim como a história secreta de Dona Tartt, Como se Fôssemos Vilões é uma história brilhante e rica. Uma história sobre amor, amizade e obsessão. Esse livro questiona o que as pessoas estão dispostas a sacrificar em nome da ambição. Então, com isso dito, o próximo livro vai ser A História Secreta da Dona Tartt. Esse livro aqui é o clássico dos clássicos. Esse livro é narrado no ponto de vista do Richard. Ele é aceito nessa universidade e, depois de ser aceito nessa universidade de rico, ele é aceito num grupo super seleto de, sei lá, 6 pessoas, 5 pessoas. É um grupo bem pequeno, que é quase como um culto. É um grupo que estuda clássicos, grego, latim, mitologias e etc. Que em um dado momento parece que eles surtam e aí tem outra... E um deles é o culpado, ou todos são, e acho que todos são. Enfim, eles se envolvem com mitologia e da M. Pra quem gosta de Dark Academia, é quase a Bíblia, então vamos ver. E por fim, temos As Musas, que é do mesmo autor de A Paciente Silenciosa, que é basicamente a mesma premissa. Tem um assunto dentro de uma universidade antiga. Eu vou ler a sinopse. Edward Fosca é um assassino. Disso Mariana tem certeza, mas Fosca é intocável. Esse belo e carismático professor de tragédia grega é sempre isso. É tragédia grega numa universidade super renomada e antiga, de Cambridge. Ele é adorado tanto pelos funcionários quanto pelos alunos da instituição, principalmente pelos integrantes de uma sociedade secreta de alunos conhecidas como as Musas. Olha como é inovador. Eu tô animada porque eu gostei muito de A Paciente Silenciosa, desse mesmo autor, Alex Michaelides. É a primeira vez que eu acendo essa vela. Eu terminei Como se Fôssemos Vilões e eu estou muito triste. Eu estou mal. Esse livro aqui me destruiu de várias maneiras e eu não imaginava. O começo dele não prende você porque são 7 personagens. E pra você se importar com eles, demora um tempo até você entender melhor quais são as personalidades. E aí, quando você consegue entender, você quer saber mais sobre a história. E aí vem o Halloween, que foi quando eu me envolvi melhor na história. E nesse Halloween, eles interpretam, acho que é Macbeth. Não tenho certeza mais, porque eu já me esqueci. Pra mim, a virada do livro foi ali. Imagina o cenário, à noite, numa praia. Os atores saem de dentro do mar, fogueira e os personagens cobertos de sangue. É um negócio muito macabro e muito envolvente. E eu fiquei, assim, hipnotizada pela cena. Eu não tava entendendo nada. Eu tava entendendo 10% do que tava acontecendo em si, porque eu não entendo nada de teatro. Inclusive, uma observação. Eu li alguns livros de Shakespeare. Eu lia bastante quando eu era mais nova. Eu li Macbeth, eu li Hamlet, eu li Romeu e Julieta, eu li Um Sonho de uma Noite de Verão.
Mas eu não tava entendendo nada. Eu acho que eu li o livro errado. Independente de entender ou não, eu acho que é mágico de ambos os jeitos. Desde o início eu já imaginava quem seria o... Mas não deixa de ser devastador, porque o final... O final é triste, o final é tenso. E eu chorei. Muitas emoções, muitas anotações e surtos. Eu me identifiquei com muitas coisas. E isso não é uma bandeira vermelha, porque não foram dessas partes que eu me identifiquei. A princípio, o que me irritou nesse livro foi o personagem que ele muda muito rápido. E as coisas que levam ele a mudar não são muito bem construídas. Ficou faltando a parte dele de falar sobre por que aquilo tudo estava acontecendo e de existir uma explicação maior, porque eu achei muito rápido, Eu achei que a personalidade dele e as motivações dele ficaram mal construídas e que talvez se tivesse um pouco mais sobre isso, a história teria um pouco mais de sentido. Outra coisa que me irritou muito, citações. O tempo todo no diálogo eles citavam Shakespeare, citavam peças, enfim, que você não tem como saber. Você não tem como saber de onde que ele tá tirando essas citações. E é o tempo inteiro. Tira a seriedade da parada, entendeu? Em vários momentos sérios, eles começam a conversar em diálogo de peça. Enfim, 4 de 5. Eu gostei muito e eu não vejo a hora de ler A História Secreta. Quanto mais eu penso nesse livro, mais eu gosto. Enfim, é isso. Não quero me estender mais porque ainda tem 2 livros pra ler. E esse aqui estabeleceu padrões altíssimos. Eu estou doente, então já tô com um chazinho aqui pra minha imunidade. Tá escrito aqui, Immunity. Eu nunca pensei que eu fosse falar isso, mas eu acabei a História Secreta. Como se fôssemos vilões, deu Ctrl+C, Ctrl+V e botou no chat GTP pra mudar o texto e fez uma réplica de A História Secreta. Eu imaginava que seria, tanto que quando eu comecei a ler esse livro, a primeira coisa que eu pensei foi copiar até o nome, porque o personagem aqui é Richard, e eu já sabia que no livro o personagem principal de A História Secreta era Richard. Então, a primeira anotação que eu fiz. Então, assim, eu já imaginava que seria parecido. Agora, idêntico. É complicado porque essas coincidências são difíceis de explicar para um juiz, né? Na minha humilde percepção, eu achei que Como Se Fôssemos Vilões funcionou melhor comigo. E isso é uma questão pessoal. Eu entendo que esse livro seja tão querido, que foi o precursor da Dark Academia. Então nada mais justo do que ele ter seu devido reconhecimento. E foi um livro que eu gostei. Eu gostei do livro, mas ele chegou a me irritar em alguns momentos, principalmente no tamanho dele. Poderia cortar aí umas 150 páginas facilmente, que não ia mudar nada na história. Eu sinto que o livro inteiro são vários compilados deles, tipo, jantando um na casa do outro. Aí do nada combinando um assassinato. Dito as críticas, vamos pra parte boa. É difícil não mencionar esse livro depois de ter lido os 2. Pra mim, esse livro sustenta melhor a motivação do homicídio. O Bunny, que é o personagem que vai com Deus, ele é uma pessoa insuportável. Ele é um personagem extremamente preconceituoso. Ele é antissemita, ele é homofóbico. Enfim, ele cavou a própria cova. Você entende os personagens e por que eles chegam à beira da loucura. Eu acho que todos eles chegam à beira da loucura em algum ponto. Isso traz mais realismo pra história, porque é uma história de fato meio... As melhores partes desse livro são quando eles estão fora de si. E tem várias questões bem problemáticas aqui. Questões, enfim, complicadas. Eu acho que eu dei 3,5 estrelas. Como eu demorei 1 ano pra terminar de ler A História Secreta, assim que eu terminei, hoje de manhã, eu já comecei As Musas. E eu acho que eu vou ler esse livro muito rápido, eu já tô em quase 60%. Vou ler esse livro aqui provavelmente até o final dessa madrugada ou amanhã de manhã. Até agora, eu tô gostando. Eu achei que eu não fosse gostar tanto, porque eu já vi muita resenha negativa. Diferente da História Secreta, esse livro aqui me prendeu muito. Eu tô super curiosa pra saber o que vai acontecer. A diagramação dele é muito perfeita, os capítulos são curtos e você desconfia de Deus e o mundo. Eu tô desconfiando de todos os personagens. Eu já tenho umas teorias, assim. É complicado que eu suspeito de 2 pessoas, assim, muito fortemente. Só que aí, ao mesmo tempo, eu suspeito de todas as pessoas. Eu já digo de antemão, não vai ser melhor do que A Paciente Silenciosa. Mas ainda assim tá sendo uma experiência boa, eu tô gostando. E
Por enquanto eu não tenho muitas reclamações, não. E é isso. Nos veremos amanhã, se eu tiver terminado esse livro. As Musas acabou. Como eu tinha dito, eu terminei As Musas no dia seguinte. Ele promete se passar em Cambridge, que é uma universidade super antiga da Europa, e ainda assim a gente não vê quase nada da universidade, o que é uma pena, porque acho que poderia ser muito bem aproveitado. Outro ponto importante que eu achei que tá mal aproveitado foi a Sociedade Secreta das Musas, que é o foco do livro. Eu achei que ficou muito raso, muito ali na superfície, o que a gente sabe sobre isso, o que a gente conhece do culto, e ficou faltando, me deixou até agoniada, que eu ficava assim, cadê? Eu quero ver do culto, eu quero ver das musas, e eu não via. Mas eu entendo também o ponto do autor, porque é um livro de suspense, você tem que ficar ali com muita coisa no ar. Só que aí eu acho que poderia ter mais, entendeu? O final poderia também fechar um pouco melhor isso. E eu acho que agora eu lembrei de um negócio, que no final ficou uns pontos em aberto. Eu não me lembro muito bem quais, mas não respondeu todas as questões que eu precisava que respondesse. Eu não sei porquê, eu acho que isso é uma coisa meio dodói, mas assim, quando eu já sei do final, parece que o livro não é tão bom. Não me pega tão... Eu achei muito óbvio. E assim, eu esperava ter um plot twist ainda, que falasse, olha, você é burra, você não sabia de nada. O pior é que o autor ele ainda tenta te confundir, ele joga vários personagens. Na verdade, todos os personagens, que são até demais nesse livro, eles são suspeitos, eles são muito esquisitos. Todos eles têm uma possível ligação com o crime. Mas ainda assim, eu segui meu coração. E eu estraguei minha experiência com isso. Nesse ponto, não dá nem pra comparar esse livro com A Paciente Silenciosa. Cara, A Paciente Silenciosa destrói esse livro, na minha opinião. Pelo que eu falei até agora, parece que eu odiei o livro, mas eu não odiei, eu só não achei maravilhoso. Só é bom. Esse livro é um thriller mediano, mas Dark Academia eu acho que tá meio longe, tá meio fora. Porque o autor, ele concentra no thriller, na investigação e na psicologia, que eu acho que ele gosta disso, né? Eu fui até pesquisar se ele estudou psicologia, porque os 2 livros que eu li dele só falam disso. Mas não, ele fez, acho que letras, né? Ele fez a literatura, então... Enfim, vamos acabar com esse vídeo, porque tá muito longo, muitos minutos. Ninguém aguenta tanto minuto assim. Apesar de ter demorado um pouquinho mais de uma semana, eu gosto muito de Dark Academy. De repente, aí no futuro, vem uma parte 2, porque ainda tem muito livro aí no mercado bom que eu ainda não li. O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e um queijo no coração de vocês.